a lei ou a graça? Decidamos nós, né? Se viveremos sobre o teto da lei ou da graça. Por que nós que decidamos isso? É interessante ver que nos prefácios, né, de Paulo, em todas as cartas, em todos os livros, nós percebemos sempre a saudação, né, como iniciando aqui o estudo do livro de 1 Timóteo e 2, né, e nós vemos a saudação sobre o ministério de Timóteo, e ele fala sobre as doutrinas, né, a lei e os seus objetivos e o bom combate, que é levar, segundo ele, né, o evangelho de Cristo. 1 Timóteo de 1 a 20, do versículo 1 ao 20, né, ele novamente fala sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, né, sobre a esperança da parte de Deus Pai, né, de Cristo Jesus nosso Senhor. E ele diz aqui, né, que quando estava de viagem uma Macedônia, rogou, né, que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas, se referindo a Timóteo, né? E aí ele diz para não se ocupar com fábulas, genealogias sem fim, que promova, né, o discurso do que é o serviço de Deus na fé. E ele diz para desviar-se de algumas pessoas, né, que perderam-se em loquacidade frívola, né, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia o que dizem, né, e nem um assunto, os quais fazem ousadas asseverações. E aí ele continua dizendo sobre a lei, né, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não promulga a lei para quem é justo, ou seja, quem já, né, pratica justiça, não que seja uma pessoa 100% correta, santa, mas ela é uma pessoa justa, né, e justificado principalmente por Cristo. Mas a lei é para os transgressores, os rebeldes, os irreverentes, pecadores, improfanos, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjurosos, né, que se opõem à doutrina, segundo o Evangelho da Graça. E aí, sobre a graça e a sua eficácia, né, na experiência de Paulo, e sobre o bom combate, ele diz: sou grato, né, para com aquele que me fortaleceu, que é Cristo, considero fiel designado para o ministério. E aí ele dá continuidade aqui dizendo, dentre este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado neles o bom combate, mantendo a fé, a consciência, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, né? Quem não fez isso acabou naufragando. E ele cita aqui ainda, inclusive, né, Himeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para ser castigado, a fim de não blasfemarem, né? Então esses blasfemaram. É interessante ele citar aqui o nome, né, assim, diretamente. E agora ele fala sobre a prática, né, da oração por todos, né, os homens, e referindo-se a apenas um mediador e procedimentos e culto, né, e procedimentos no culto, né, naquela cultura que ele estava se dirigindo, tá? É importante, eu vou te mostrar aqui por quê. Em Timóteo 2, de 1 a 15, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cristo vem para trazer a verdade, a justiça e o juízo. Porquanto há só um Deus, um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Então isso é de lei, vamos dizer assim. A gente tem que ter isso muito bem fundamentado, que é Cristo, o único que faz com que sejamos salvos. Salvos de nós mesmos. E aí ele continua aqui, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Ele fala sobre as mulheres, que use traje decente, que não usam ouro e pérolas e vestuários dispendiosos, que fica em silêncio, submissa, que não permita que ensine nem tenha autoridade, porém em silêncio, porque primeiro foi formado o Adão e não Eva. Interessante porque quando aqui fala sobre a missão dela de ser mãe, nos tempos de hoje é totalmente, vamos dizer assim, difícil, você manter essas condutas aqui. Então você vê que o Evangelho, como os livros, ele é escrito, apesar de ser iluminado, por Deus, mas é uma linguagem humana. E a linguagem humana, é interessante nós percebermos que cada um, por exemplo, ora em uma língua, ora em alemão, em português, em espanhol e por aí vai. Qual que é a linguagem universal? A linguagem da energia, vamos dizer assim, da energia boa, dos bons fluidos. Então isso aí te mantém conectado ao Criador. E quando as pessoas fazem interpretação, você vê que as traduções são muito, às vezes até diferentes, do hebraico ou do grego, no caso do Novo Testamento. Então você vê que ele usa uma linguagem humana. Aqui, por exemplo, essas afirmações para os tempos de hoje praticamente não são mais. Quantas mulheres são usadas por Deus e foram usadas, E na própria Bíblia a gente vê o caso de Esté, a gente vê o caso de Maria Madalena, a gente vê o caso de várias mulheres que foram usadas. Então assim, a gente vê que é uma posição muito, ou de Paulo, hora de Timóteo. Então temos que tomar muito cuidado quanto a isso, para não fazer disso disciplinas, igual as pessoas hoje fazem, para disciplinar a igreja. Sobre as qualificações, dos bispos, diáconos na igreja quanto ao ministério da piedade, em 1 Timóteo 3, de 1 a 16, ele diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ele seja irrepreensível, esposa de um só mulher, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, e o filho na disciplina, porque se alguém não cuida bem da casa, como que vai cuidar de outras coisas? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça, se as pessoas incorram na condenação do diabo, ou seja, aquelas pessoas que se exaltam, que se colocam acima, de qualquer coisa. Então ele fala aqui sobre um cuidado que tem que tomar quanto a isso, e é muito pertinente, por sinal. Ele diz aqui sobre toda a forma, o diácono seja marido de uma só mulher e tal. Então quer dizer, é aquela coisa de você tem que, para fazer a obra de Cristo, você não pode se deixar levar a ponto de causar com que um pequenino, uma pessoa na fé ali que não tem ainda um discernimento, ela possa vir incorrer em julgar você, de uma forma às vezes que não há necessidade de você incorrer. E aqui ele fala quanto essas pessoas que cuidam desse tipo de trabalho tem que, os cuidados que ela tem que tomar. E aí ele diz, escreva essas coisas esperando ir ver-te em breve e tal. E aí no final ele diz sobre evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido na glória. Então ele está falando aqui da igreja de Deus, que hoje se corrompeu muito, perdeu o sentido que era levar a mensagem do Evangelho, da graça,
levar Cristo, a ideia de Cristo, sem segundas intenções. E ele diz isso, inclusive, aqui agora no capítulo 4, sobre a apostasia, né, nos últimos tempos, e ele exorta a diligência do ministério. Então, no capítulo 4 aqui, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espírito enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, porquanto conhece plenamente a verdade, porque Ele criou tudo, né, Deus? Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, se algo não é bom, ele vai acabar virando, porque Ele criou todas as coisas, e a partir do momento que você ora, né, tudo é santificado. E aí ele diz, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministério de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeitais as fábulas profanas e de velhas caducas, né? Exercita-te pessoalmente na piedade, né? Então essa palavra é muito interessante, piedade. E aí aqui ainda no capítulo 4, no versículo 14, ele diz, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia com a imposição de mão por presbítero. Medita essas coisas nela diligentemente, no progresso, né, a todos sejam manifestados, né? Então ele fala disso aí e fala sobre os deveres, né, dos pastores, no capítulo 5, não repreenda os homens idosos, antes exorta como um pai, né, aos moços como irmão, as mulheres idosas como mãe. Das viúvas ele diz, né, honra a viúva verdadeiramente. Se alguma viúva tem filho, que este aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Ele fala aqui que como que as viúvas devem se portar, né, que é tudo uma demonstração de um pai cuidando de um filho, né? E aqui no caso Paulo e Timóteo, eles são levados a trazer essa palavra para que as pessoas se deem bem. E aí ele vem falando aqui como que elas devem se portar, coisa da consciência de qualquer pessoa decente saber, né? Então as pessoas pegam isso como para usar assim como forma de doutrinar, de colocar no ombro, né, das pessoas fardos que nem eles conseguem carregar. Então você tem que ver que isso aqui é para uma época que acontecia muitas das viúvas, né, serem deixadas de lado, até pela própria igreja, de algumas também se desvaneirar, né, e acabar cometendo coisas que depois iam se arrepender. Então vem aqui, né, o manual de um pai bondoso, né? Aqui ele ainda fala sobre a acerca dos presbíteros, né, vários conselhos que eles devem considerar merecedores, né, dos honorários, né, porque a Escritura declara, não amordaça, né, o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Porém, não aceite denúncias contra o presbítero, serão por 2 ou 3 testemunhas. E quanto aos que vivem no pecado, né, ele diz aqui, a ninguém imponha precipitadamente a mão, não te tornes cúmplice de pecado de outro e conserva-te a mesmo puro, né? Até tem uma coisa aqui que é interessante, né, que ele fala sobre não te tornes, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha que interessante. E os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo de outros só mais tarde se manifestam. Então ele fala aqui sobre quem vive, né, da obra, digno do salário, porém aqueles, né, que acabam por muita apego, né, ao dinheiro, vamos dizer assim, demasiadamente, fazendo as coisas do jeito que não deveriam, esses vão ser julgados no dia, né, do juízo. Você vê que sobre os senhores, sobre os servos e senhores, ele diz aqui, né, sobre a doutrina, como que eles devem proceder, que o Senhor tenha piedade, mas que os servos, né, sejam dignos de honra do próprio Senhor, que sejam que respeitam, né,
e partilha o bom serviço. Você vê que nos tempos de hoje as pessoas iam condenar, ia falar, pô, mas aqui está falando que tem que, né, ter rigor com o servo, tem que ter servo, pô, mas a época da escravidão já acabou. Então você vê que é muito para aqueles tempos. Porém, ele admoesta tanto o Senhor para que tenha piedade dos seus servos, né, quanto o servo que faça diligentemente seu trabalho, porque o grande intento do pai é o quê? Que um filho se dê bem. Então, se o filho for Senhor, que ele não seja demasiadamente agorento, e que ele não seja demasiadamente ambicioso, né? Só pensa no dinheiro, e que o servo ele faça o seu melhor, porque nessa vida não se leva nada. Então você vê que ele não se apega a esses detalhes, né? Isso aí foi criado pelos próprios homens, né? Quem que seria Senhor, quem que seria servo. Ele não apega a esse detalhe, mas ele preocupa em que todos os dois ajam de forma que não venham ter maiores problemas, né? Como um pai que cuida de um filho, né? Que não seja insensato. Porque no versículo 10 ainda, aqui ele diz, né? Do 1 Timóteo 5, na verdade 6, né? Agora, ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nada contra o problema do dinheiro, das posses, porém é a raiz de todos os males, o amor a ele, demasiado, né? Aí ele apela para Timóteo, exortando ele, ele diz aqui, combate o bom combate na fé, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, a qual é sua época determinada, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Inclusive, ele admoesta o próprio Timóteo, né, sobre algumas coisas que ele é acusado de falácias e tal. Então, quer dizer, o homem, ele tem que tomar cuidado no que fala, porque às vezes ele acaba falando, né, coisas que não são de edificação. Acerca dos ricos, ele diz aqui, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, tudo é em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratica o bem, seja ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Então é isso que é interessante, acumule, né, tesouro nos céus. O conselho final, né? E tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Você vê, 1 Timóteo 6, no finalzinho ele fala isso, como falsamente lhe chamam, né? Então as pessoas o acusavam disso, então a gente tem que tomar cuidado, pois alguns professando desviaram da fé, a graça seja convosco. Então ele admoesta aqui Timóteo. E novamente no segundo livro, né, de Timóteo, ele continua saudando, dando ações de graça, né? E ele fala sobre a firmeza e a fidelidade e ainda sobre Paulo preso, né? E os procedimentos dos colaboradores. Isso Timóteo, né? Ele diz aqui o amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele dá ação de graça. Ele fala aqui, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, essa segunda epístola é de Paulo a Timóteo, né? Então, quer dizer, ele o admoesta, e agora ele fala, né, da saudade, das lágrimas. Ele fala aqui, inclusive, da avó dele, Lloyd, e tua mãe é Eunice, né, que tinha fé como ele também. A prática do zelo, da firmeza, né, ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, dos testemunhos do Senhor, nem dos encarcerados, que sou eu, né? E Paulo ali, ele estava preso, né? Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, né? Então ele passou por essas situações, e aqui a situação de Paulo preso, né? Os procedimentos dito ainda, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas.
né, no versículo 16 aqui de 2 Timóteo 1, 2 Timóteo, o capítulo 1, né, ele fala: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então ele vai citando pessoas aqui que foram, né, importantes, inclusive Timóteo e outros mais, e os estímulos, né, ao combate da fé, ainda no capítulo 2 de 2 Timóteo, é descrito aqui, ó: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então ele vai falando aqui sobre isso, né? Sobre falsas doutrinas também, falsos crentes, como corrigir. E ele diz aqui, ó: fiel é esta palavra, se já morremos com ele também vivemos. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele também vivemos com ele, né? Então ele fala aqui sobre a perseverança e procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então é muito interessante que ele mesmo ali passando por aquela situação, ele venha admoestando, né, todos para continuar ali diligentemente, né, ele ainda diz aqui, ainda, olha, para você ver no capítulo 2, versículo, né, de 2 Timóteo, versículo 20: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Né? Então você vê que quando você vai lendo cronologicamente, você vai entendendo. Às vezes as pessoas pegam isso aqui para fazer outros contextos, né? E você vê aqui que tudo o Criador fez para ter um propósito, né, debaixo da terra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E aí, os males sobre a corrupção dos últimos dias, né, no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres que amigos de Deus, né? E aí ele até cita aqui no final aqui Janes e Jambres, né, que resistiram a Moisés. Então ele elogia Timóteo e exorta ele novamente, né? Ele fala que tu, porém, né, tem um propósito da fé, da longanimidade, do amor, da perseverança. Ele exorta ele faz isso muito, né? Essas exortações, né, que faz com que o outro firme ali. E aí no finalzinho aqui, ele ainda do versículo 3, ele fala no versículo 16, no capítulo 3, né, ele fala no versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado por toda boa obra. É interessante que ele fala aqui sobre inspirado por Deus, não escrito por Deus, não que Deus chegou e foi falando e alguém escrevendo. Então aqui você tem homens, como eu citei aqui a parte dos servos lá com seus senhores, a parte questão das mulheres. Você vê que é uma interpretação na época daquela cultura por um homem, né? Então é inspirado por Deus, mas não são todas as formas de visão que é do próprio Deus. Por quê? Como um livro que você lê do autor, ele tem a visão dele, né? Então segundo Kant, por exemplo, você tem, me atendo aqui, né, as questões da ética, por exemplo. Ele fala da ética, da filosofia, né, do entendimento quanto à física. Então são todos conhecimentos que inclusive nós vimos aqui Paulo falando de Mileto, né? Nós conhecemos o Tales de Mileto, por exemplo, que era um filósofo renomado. Então ele não fala mal do conhecimento, ao contrário, o conhecimento ele nos aproxima de Deus. Nós temos que ter cuidado para que isso não faça com que nós acreditamos na nossa força, acreditamos só em nós mesmos, mas é bom para que nós tenhamos entendimento e não sejamos levados, né, pelos falsos mestres,
e por vãs filosofias, né? Então esse é que é o cuidado que a gente tem que ter. E ele fala sobre a fidelidade e o zelo da pregação, prevê o seu martírio, né? E o abandono por alguns homens, e faz saudações finais no capítulo 4. Olha para você ver. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregar a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercarão-se de mestres segundo a sua própria cobiça, né? Como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aí ele fala sobre Crescente, que foi para Galácia, Tito, próximo livro que nós vamos ler, né? Somente Lucas está comigo. Aí ele fala que quanto o abandono, né? Alexandre, o letoeiro, no versículo 14, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo a sua obra. Você vê que isso aqui é uma interpretação dele, um sentimento dele, né? Mas a gente sabe que a gente não tem que desejar nada de ruim para ninguém, e temos que ser admoestado em amor, ser longânimo, né? Como nós vamos saber quem é e quem não é? É fazendo, né, a verificação dos frutos que aquela pessoa produz. Que os frutos do Espírito são o quê? Amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. Então, se a pessoa não tem esses frutos, né, tem que tomar cuidado quanto a isso, né? E ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos, né? O Criador, toda a glória, né? Pelos séculos dos séculos. E aí ele sauda aqui de novo, e finalizando ele diz: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Então, finalizamos aqui os 2 livros de Timóteo e a compreensão dos outros livros que vem na mesma pegada, né? De que nós temos que ter o intuito de que o evangelho da graça, né, é a ideia de um pai que quer cuidar de um filho para que o filho se dê bem. E ele ilumina, né, para que as pessoas escrevam esses livros, e esses livros sejam como um manual para que você se dá bem. Tanto o pobre quanto o rico, tanto o servo quanto o senhor, tanto o homem como a mulher, tanto os pastores como os presbíteros, como aqueles que são admoestados por eles, para que chegam, né, a tentar atingir o alvo que é Cristo, mesmo sabedores nós de que não atingiremos 100%, mas o simples fato, né, de nós procurarmos a justiça, procurarmos justificação através de Cristo e mirar a justiça, né, a verdade, para que chegamos ao juízo e tenhamos discernimento, né, de que mesmo que o outro erre conosco, nós tenhamos que ter a capacidade, né, de perdoar, de entender o porquê e de entregar na mão de Cristo, para que Cristo nos ilumine e nos dê sabedoria, para que nós também podemos admoestar, não só a eles como a nós mesmos, para sempre estarmos melhorando, né, a cada dia, para que tenhamos, né, sempre a ideia de que a nossa referência é Cristo, sem julgar ninguém, sem condenar, muito menos, porque só Ele é juiz, e naquele dia Ele vai ter o discernimento. Às vezes você pega uma pessoa, por exemplo, que faz um tipo de procedimento e a outra, você julga as duas como iguais erroneamente. Às vezes uma teve um tipo de trauma, um tipo de procedimento ali que faz com que ela age daquela forma, a outra já age por maldade, mas isso não cabe a nós, só Cristo sabe de todas as coisas, porque Ele acompanhou desde o ventre ali da mãe, né, todo o histórico daquele ser humano, e Ele no dia do juízo, Ele vai julgar. Mas hoje ainda não é o dia do juízo, é o dia de levar o amor de Cristo, levar o evangelho, que é, né, o evangelho da graça, para que todos
né, reconheçam que precisam de Cristo, porque só dessa forma eles podem chegar ao seu Pai, Criador de todas as coisas, nosso Deus. Amém? Graça e paz a todos.